E o nosso pontapé inicial aí, ele acontece diretamente lá da Espanha. Afinal, o Barcelona anunciou sua entrada aí nos esportes com o Pro Evolution Soccer. A equipe catalã vai participar de um novo evento, ainda sem nome, organizado pela eFootball Pro e a Konami, que é a desenvolvedora do PES. Segundo o diretor de comunicação e marketing lá do Barcelona, do Barça, o Manel Arroyo, a equipe ela tá atenta no que está acontecendo no ramo tecnológico e algo significante é esse crescimento do esporte e é por isso que eles estão ligados nisso. E justamente ela pretende iniciar uma jornada para se tornar, é claro, líder do segmento. Observação válida para o fã do esporte, a empresa que organizará esse evento, que o Barça vai participar, a eFootball.pro, tem como um dos donos o zagueiro do Barça, o Piqué. E o jogo escolhido pela equipe catalã, ou Pro Evolution Soccer, é o game de um dos parceiros premium do time, a Konami. Muito legal o Barça tá olhando aí para os esportes, assim como outros times também estão olhando, mas não é um pouco curioso, Félix, assim, porque afinal o Barça escolher o PES é até que compreensível pela questão da parceria com a Konami, mas enquanto todos os outros times a gente vê o Manchester City anunciando o jogador pro FIFA e outros times da Europa anunciando jogadores com parcerias com o FIFA. E no caso o Barcelona está indo para um outro caminho, que é justamente escolhendo o PES. O Barça abraçar PES tem primeiro tudo a ver com o negócio dele. Sim. Que é o que a nossa suspeita já diz. E aí isso acaba gerando um efeito cascata, porque é o negócio do parceiro, é o negócio da Konami, que é parceiro premium, certo? E aí outras empresas veem o Barcelona entrando lá também, gera um efeito cascata a favor da Konami, né? Porque o Barcelona, se a gente olhar a grandiosidade do clube, né? Internacionalmente, eu acho que é o maior clube internacional, pelo menos de mais renome internacionalmente. A gente tem o Real Madrid também, mas o Barça, ele tá lá despontando ali como o maior nome, principalmente na Ásia. E aí você começa a trazer mais gente para jogar PES, mais gente para os torneios de PES. Então é mais favorável para a Konami do que para o próprio Barcelona. E aí se o Barcelona se imagina líder, ou se imagina num caminho para ser líder do mercado de esportes, eu acredito que ele tem que fazer outros investimentos, porque não é o PES que vai levar ele a essa liderança que ele almeja ter, ou que ele planeja ter. Mas de início é um investimento entendível. E falando em PES, 7 brasileiros estão nas preliminares da etapa americana aí do game. Agora é difícil, hein, Brasil? Vamos lá. Renan Sapuca, Galbin PES, Bairral, Futfácil 16, Bruno Churras, que é o melhor nick dentro desses 7 nicks brasileiros aí, o Gabriel Mestre e o Starling são os jogadores brasileiros na etapa que tem início dia 17 de março e tem o seu fim no dia 31 ainda deste mês, com as grandes finais das Américas em Buenos Aires, Argentina. Então esses 7 vão participar de uma seletiva e a final é dia 31. A final regional, né, que acontece no dia 17, depois no dia 31 tem a final das Américas, que inclusive reúne até jogadores de outras regiões. O fã do esporte que conhece o cenário competitivo de PES deve estar se perguntando, né, pô, mas cadê o Gui Fera, por exemplo, aquele monstro, nosso deus brasileiro do PES? Monstro! Pois é, basta a gente falar, simplesmente fique tranquilo, que o Gui Fera ele já está classificado para a etapa final no fim desse mês, porque ele chegou às quartas, justamente lá da etapa da Ásia, que é a Asia Round que aconteceu em Tóquio. E além do Gui Fera, o Felipe Mestre também chegou nas quartas do Asia Round e também conseguiu uma classificação direta para a etapa da final das Américas. E agora é hora de você preparar a sua panela. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai falar de PUBG. Ele fez uma cara aqui pra mim, Félix. Mas porque a gente vai falar de PUBG. Como a gente já havia dito, o ano só começa depois do carnaval e logo após as festividades, o calendário de torneios de PUBG teve também início. Primeiro tivemos a EM Katowice nos dias 24 e 25 de fevereiro. Foram 2 dias de competição, o torneio contou com 16 times, ou seja, 4 jogadores por time, 64 jogadores. Com a maior pontuação do torneio, a campeã foi a Avangard e ela foi seguida da Optic e da Cloud9 e da FaZe Clan, que ficou em quarto. Pois é, e nessa semana tá rolando a Star Series com a participação dos brasileiros da Luminosity, né? Liderados, é claro, aí pelo Tecnosh. Sim, depois de todo aquele enrosco daquela briga entre o AXT e o Skipinho, o time chegou na formação que queria e foi fazer realmente o que é mais importante, que é jogar.
E diferente de Katowice, né? Katowice, eu não vou aprender. A gente nunca vai saber, né? só um polonês vai saber. A Star Series tem muito mais jogos, certo? E a pontuação por vitórias e abates é diferente, mas no fim das contas a dinâmica é a mesma. Durante 4 dias, os times vão disputar 5 jogos seguidos e o campeão será a equipe que mais pontuar. Como eu já mencionei, os times pontuam por vitória e por abate. E aí no fim de cada jogo, a gente tem ali a colocação dos times por ponto. Ou seja, o time que é mais constante e mais agressivo, né, consegue chegar numa qualificação razoável em toda a rodada, é o time que vai mais se dar bem. Só pra galera entender aí, quem não tá acostumado com o PUBG, é que muitas vezes você pode até sair, se você tá jogando solo, por exemplo, sair campeão, sabe, ganhar aquela partida no caso, sem ter muito combate, na verdade, chegando no final ali, seus adversários sendo eliminados, às vezes ou só pela fumaça, ou claro, no embate com outro adversário. É por isso eu acho também interessante essa política aí por abates também ser implementada. E tem até uma outra questão, né? No servidor normal a gente tem 100 jogadores. E a galera tá acostumada, por exemplo, na primeira parte, no primeiro fechamento, ele fechar com 30 pessoas vivas ali, né? O que acontece no torneio é que fecha muito mais rápido, certo? Então quando você cai, você tem pouco tempo para lutear, então você precisa lutear rápido, você precisa se organizar rápido também, ver onde o mapa tá fechando e correr diretamente para lá. Então, grande parte dos times ainda ficam vivos, porque o objetivo no início não é ficar enrolando, é lutear e ir direto para onde o mapa vai fechar, e os times se encontram muito mais próximos desse fechamento, é por isso que tem mais combate também, é por isso que é mais dinâmico. Mas vamos mudar de assunto agora, porque é hora de falar de Overwatch Contenders, que mal chegou e já tá dando o que falar. Primeiro a gente fala da agitação das equipes brasileiras tradicionais com o Contenders. A PEN, a Black Dragons e a Encore adquiriram times que vão jogar a competição. A PEN fechou com a line da Outlanders, a Encore com a WS Blue e a Black Dragons com a LFTOWL. Não tem como você falar sem soletrar esse nome. Dessas equipes, claramente a PEN foi a que se deu melhor, porque a Outlanders ficou em segundo no Open Division, então dos grandes times é esse o favorito aí dos grandes times brasileiros. Olha só, a gente tem outra surpresa nessa história toda aí de time, afinal o Phelps, que jogador que todo mundo conhece aí, jogador de CS, lá da SK, que agora joga pela Ace, 100 Thieves, ele também adquiriu uma equipe de Overwatch. A equipe dele é a Just W, antiga Team Jesus, que ficou entre os 4 melhores da Open Division sul-americana. E falando em competição, rolou um enrosco aí entre Blizzard e jogadores da Overwatch Contenders sul-americana. A história é a seguinte: os confrontos do Overwatch Contenders eles estavam agendados para acontecer toda terça e sexta do meio-dia às 18. Porém, é importante ressaltar que muitos jogadores de Overwatch do Overwatch Contenders dividem as suas atividades como jogadores de Overwatch com trabalho e ou estudo. E esse horário, obviamente, do meio-dia às 18 é péssimo pra galera. É claro que é péssimo, porque o cara não tá vivendo só para aquilo naquele caso, né? Que é diferente um pouquinho de Overwatch League. E com isso tudo, o que aconteceu? Os times eles fizeram uma carta aberta para Blizzard pedindo mudança nos horários dos jogos. Para vocês, fãs do esporte, entenderem um pouco do teor da carta, do teor dessa discussão que começou com os jogadores e os times falando com a Blizzard, eu vou ler um trechinho para vocês. Ela começa assim: nós não exigimos estar na transmissão internacional, pois estamos habituados a não ser tratados com atenção mínima pela Blizzard. No entanto, se a empresa pensa que é melhor ter um torneio regional composto de WOs e partidas perdidas em vez de uma exibição decente de times, jogadores e habilidades, que seja assim. E agora a gente vai falar do quê? Claro que a gente vai falar hoje no programa também de League of Legends. Começando com a segunda rodada do Desafiante. Falando aí dos resultados dessa segunda rodada dessa semana aí do Desafiante, a Operation Kino venceu a Iron Hawks na segunda-feira e na terça-feira a IDM e a 5Fox fizeram o primeiro empate da competição. E finalizando a parada, o Flamengo fez 2-0 para cima da T-Show no duelo lá entre Urubu e Bode. Agora, a Operation Kino e o Flamengo dividem a liderança aí do circuitão. Na próxima semana, o Flamengo tem pela frente a Iron Hawks e a Operation Kino pega a IDM e os Bots enfrentam as raposas da 5Fox. O circuitão ele vem evoluindo há um tempo já, né? O que acontece? Com o amadurecimento do próprio CBLOL e alguns times
tecnicamente fortes, sendo rebaixados, alguns jogadores do circuito, eles acabam tendo um nível técnico melhor. Então, sim, a gente já esperava esse nível, mas, como eu disse na semana passada, é difícil o Flamengo perder esse circuitão. Inclusive, é até difícil perder uma partida. Pode acontecer, mas é difícil. E já que a gente tá falando aí, vamos pegar um Expresso CBLOL e falar de quem tá correndo aí perigo, justamente, em jogar o circuitão no segundo split. No momento, a T1 é a principal candidata a cair direto pro circuitão. Depois da derrota para Kabum no último fim de semana, ela tá lá amargando a lanterninha e as previsões é que ela só consegue sair de lá se vencer seus próximos adversários, porque no critério de desempate a coisa pode ser feia para eles. Nessa zoeira aí a gente ainda tem a PEN, que tá com 3 pontos, são os mesmos 3 pontos da T1 e óbvio, ela também precisa muito, mas muito ter cuidado, mas mesmo no critério de desempate a PEN acaba estando na frente da T1. Mas vamos sair lá da parte de baixo da tabela, vamos lá pro topo. Afinal, a gente tem a Kabum aí, invicta, seguida da Red Kennedy, que venceu a Cade na última rodada por 2-0. Agora, para chegar em primeira, a Red torce aí para um tropeço, é claro, da própria Kabum, para tentar se garantir na primeira colocação. Para isso acontecer, a Red Kennedy Corinthians precisa que a Kabum perca por 2-0. O que eu acho que vai ser difícil, né? Muito difícil. Nas demais colocações, a gente tem Cade Stars em terceiro, Pro Game em quarto, INTZ em quinto e CNB em sexto. Essas posições nas últimas 2 semanas podem mudar muito, então vamos ficar ligado aí no CBLOL. É isso aí, nesse fim de semana a gente tem mais 4 jogos interessantes e todos, claro, muito importantes aí. No sábado, por exemplo, você tem Red Kennedy Corinthians e INTZ e PEN contra Pro Game, e no domingo os jogos são os seguintes: T1 contra a CNB, finalizando aí a rodada, a Cade contra a Kabum. Se a PEN vencer a Pro Game por 2-0 e a CNB vencer a T1, os Golden Boys, campeões de 2017, como já foi mencionado aqui também no programa, já podem dar adeus ao CBLOL, porque eles vão ficar enterrados no fundo devido ao critério de desempate. Mesmo se vencer na última rodada, o critério não ajuda ali e eles acabam ficando em último. E é basicamente o que você acredita que vai acontecer. Vamos aos palpites de Félix, nosso programa de hoje, para essa rodada aí, vamos lá. Red e INTZ primeiro, 2-1 para INTZ, se a INTZ Banigali e Ezreal. Se não, 2-0 para Red, mas meu palpite é 2-1 INTZ. Pro Game PEN também difícil, os dois estão em uma situação bem ruim, mas eu acho que a Pro Game leva por 2-1. CNB contra T1, 2-1 CNB, e Kabum contra a Cade, 2-1 para Kabum. Para Kabum? Para Kabum. Tá certo, então. Fã do esporte, lembrando, claro que todos esses times aí, eles lutam para vencer o CBLOL, que além de ter data anunciada aí para final, já tem uma data para grande final, tem novidades bem legais e interessantes. Essa final vai ser realizada nos estúdios de São Paulo aqui, assim como a final de 2016, que foi vencida pela Cade, e consequentemente vai ter a presença do público, não apenas na final, né? Porque era de praxe, a gente só tem na final a galera ali, mas durante toda a escalada até a final vai ter a galera presente nos estúdios. E além disso também, no calendário oficial da Riot, o Brasil vai receber o Rift Rivals latino-americano de 2018. E isso é legal também, porque o Rift Rivals ano passado foi bem legal, foi bem maneiro mesmo. E se a gente for comparar, por exemplo, o que é o Rift Rivals perto de torneios que a gente já conhece, ele seria meio que a Libertadores. Então dá pra torcida colocar aquele clima de rivalidade ali dentro dos estúdios da Riot, mas sempre com parcimônia e educação também, né? E vai ser bem interessante ver essas competições aí, porque são competições não de times, são de regiões contra regiões, né? O Rift Rivals tem um formato bem legal, porque são os 2 primeiros times do último split jogado, né? Então o primeiro e o segundo são os 2 melhores times do último split da região, jogando partidas alternadas. Então eles não se enfrentam, eles só enfrentam times da região. De outra região. De outra região rival. Por hoje é só, fiquem ligados aí na rodada, todas as rodadas dessas competições que vão rolar nesse final de semana. O melhor a gente ficar ligado é lá pelo ESPN App, que você pode baixar pelo Google Play ou então, claro, na Apple Store. O Fã do Esporte também pode ficar ligado nas nossas redes sociais, no Twitter, @ESPN Esportes BR, e no Facebook, facebook.com/ESPN Esportes BR.
Também, a gente já mencionou o site, né? Tem o site também, espn.com.br/esportes. E a gente acompanha todas essas competições, é só entrar lá que a gente te deixa informado do universo dos esportes. Afinal, o Matchmaking de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem, tamo junto.